Falando sobre o trabalho do Congresso Nacional, que agora, em 2023, chegou ao fim. A gente segue então para Brasília com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite. Depois de dias de indefinição, o orçamento de 2024 foi aprovado. Quais os destaques dessa lei orçamentária? E a gente não acredita muito que eles trabalharam até sexta-feira, praticamente no Natal, não é, Bruno? Bem-vindo. Justamente, viu, Tiago? Ninguém imaginava que isso seria analisado ainda este ano. A você, uma ótima noite, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá, então, repercutir sobre esse orçamento que foi aprovado já de olho em 2024. Realmente, aos 45, no apagar das luzes do Congresso Nacional, orçamento importante, recursos que foram enviados para diversos ministérios. Entre eles, é importante ressaltar um pouco mais de 218 bilhões de reais para a saúde e 112 bilhões somente para a educação, entre outras áreas, para as Forças Armadas, para várias comissões, a Comissão do Meio Ambiente, inclusive no Congresso Nacional, sendo mais exato no Senado Federal, e houve muita repercussão, já que o fundo eleitoral chegou perto de 5 bilhões de reais. Antes de colocar em votação, houve uma repercussão se era importante ficar com esse valor e se isso também vai acabar aumentando nas eleições em 2026, já que se olhar no retrovisor, isso aumentou cerca de 100%, lá em 26 também aumentaria 100% do valor atual, ou seja, esse valor seria muito alto, gerou muita discussão. No início, o relator lá no Congresso Nacional, Luiz Carlos Mota, fez uma defesa reforçando a importância sobre esse orçamento que foi enviado para diversos ministérios. Vamos ouvir Luiz Carlos Mota. É um compromisso com a eficiência, com a transparência e com a responsabilidade na gestão de recursos públicos. Nosso objetivo é atender às demandas da sociedade e contribuir efetivamente para o desenvolvimento do nosso país. O compromisso dos parlamentares fica evidente, por exemplo, nos investimentos. Por meio de um esforço coletivo, o Congresso Nacional aumentou em cerca de 15 bilhões os recursos para investimentos, comparado à proposta inicial vinda do Executivo. Esse incremento não é apenas um número, é um passo significativo para melhorar nossa infraestrutura, melhorar o desenvolvimento urbano, o turismo, o esporte, entre outras áreas vitais. O impacto disto é tangível, é geração de emprego e elevação da qualidade de vida da nossa população. Entre um discurso e o outro, Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, fez um discurso elogiando a economia e a gestão do governo Lula no último ano, esse avanço, e afirmando que em 2024 a economia ficará entre a quinta e a sexta economia do mundo. Já de outro lado, Adriana Ventura, do Partido Novo, fez um discurso que é totalmente contra o fundo eleitoral, que chega a quase 5 bilhões de reais. Vamos ouvir. Me entristece muito ver que a gente está vivendo uma partidocracia. A gente está vivendo uma fase onde os donos dos partidos mandam no Brasil, mandam no orçamento e, pasmem, mandam nos parlamentares. Que vergonha, que vergonha. E eu agradeço aos deputados que tiveram a coragem de votar sim. Agradeço a esses deputados que mantêm a sua independência, que não são reféns, que não têm cabresto. Ainda houve um comprometimento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que no ano que vem ele vai voltar a discutir sobre o fundo eleitoral, sobre a reeleição e também 5 anos na presidência da República. O orçamento foi aprovado na comissão mista, aprovado na sessão do Congresso, e a sanção vai acontecer só no ano que vem, já que o recesso iniciou nesta sexta-feira e Lula também entra de recesso, ficará de férias até na outra semana. Aí somente em 2024 a sanção vai acontecer no Palácio do Planalto. A gente continua acompanhando de que forma esses recursos serão utilizados no ano que vem, viu, Tiago? Claro, daqui a pouco você volta, Bruno, para falar mais sobre as declarações de Rodrigo Pacheco, o balanço dos trabalhos do Congresso nesta sexta-feira. Até já.
Bom, e para comentar as notícias nessa sexta-feira, a Dora Kramer, e hoje dando a honra da visita aqui nos nossos estúdios na Avenida Paulista, no coração de São Paulo. Dora, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite a todos. O que vamos comentar? Em relação à aprovação do orçamento, é tudo que a gente falou nessa semana, né? Primeiro, o fundão, que você cantou a bola lá atrás, e também sobre as emendas do orçamento. E isso, eu sei que você até já escreveu sobre isso para amanhã, que isso irriga os parlamentares e a própria parlamentar que falou, Adriana Ventura, falando sobre os caciques dos partidos que acabam sendo beneficiados. E você vê, Tiago, que é tão forte essa quase unanimidade do Congresso em torno desse avanço sobre o orçamento, seja nas emendas, seja no financiamento público por intermédio do fundo eleitoral, que o presidente do Senado e presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, fez, digamos assim, uma campanha, uma defesa aberta uma defesa contra essa proposta de quase 5 bilhões. Ele era pela proposta do governo de 938 milhões e não teve o menor rebatimento, ninguém deu ouvidos, o presidente do Senado foi solenemente ignorado. A própria presidente do PT, do mesmo partido do líder do governo, Jacques Wagner, que tinha chamado de anomalia a questão das emendas, e ela também critica, mas na questão do fundo partidário, ela defende com o argumento de que é uma eleição muito maior. Sim, 5.570 municípios, são 500 mil candidatos contra 30 mil na outra eleição. Ora, mas eu acho que não justifica. O governo está bastante preocupado, viu, Tiago, com isso, porque, é claro, quanto mais avança no orçamento, mais retira a possibilidade do governo de manejar o dinheiro, né? Que já não é muito. A parte que o governo pode manejar de maneira livre, né? Que não são as despesas discricionárias, já é muito pouco. Então eu acho que agora passou, não tinha outro jeito, mas eu acho que o governo vai querer fazer uma conversa diferente, não sei se vai ter força para isso, para tentar colocar um limite nesse avanço, tanto em relação às emendas quanto em relação ao fundo eleitoral. E como a gente já falava, né, o PAC acaba sendo desidratado, principalmente por causa dos recursos, e isso é uma vitrine para o governo, ou seja, teremos então menos obras e menos vitrine. Agora, o que chama atenção também, Dora, é uma leitura que vem se fazendo de que o ministro Alexandre Padilha perde força politicamente por causa disso, porque ele não vai ter mais tanto como interferir em relação a essas emendas, né? E num momento, Tiago, que começa a circular, quer dizer, aí a gente não sabe se é verdade, se é fogo amigo e inimigo, começa a circular a história de que o Centrão, principalmente, né? E não sei se só o Centrão, mas enfim, que rola no Congresso a história de que a base do governo está insatisfeita com o ministro Padilha nesse cargo de articulação política e fazendo uma pressão. Se diz que o Arthur Lira, presidente da Câmara, já levou essa insatisfação para o presidente Lula e começa então a ser feita uma carga em cima do Padilha, que na verdade, o que é isso? O Centrão, quer dizer, a gente chama de Centrão, mas é a maioria do Congresso não quer ver o PT no comando da articulação política, na Casa Civil, na Secretaria de Comunicação. Agora, evidentemente que isso o governo não vai ceder. Agora, é uma batalha, é um atrito, é um conflito contratado para a volta do recesso do Congresso em fevereiro. E em um café da manhã com jornalistas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a população não vai entender o reajuste aplicado ao valor do fundo eleitoral aprovado pelo Congresso no orçamento de 2024. O presidente do Senado defende que o calendário das eleições seja unificado. É o que traz agora as informações a repórter Marília Sena, de Brasília.
O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, afirmou nesta sexta-feira que o valor aprovado para o fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais foi um grave erro do Congresso Nacional. Para Pacheco, o cálculo não tem critério. O valor sugerido pelo governo federal para o orçamento de 2024 foi de 900 milhões, mas o relator do orçamento, o deputado Luiz Mota, mudou esse valor, elevou ele para 4,9 bilhões de reais. As declarações de Pacheco foram dadas em um café com jornalistas nesta sexta-feira e ele afirmou que ia tentar um acordo na sessão do Congresso Nacional para a aprovação final desse orçamento. Tentou o acordo, mas o acordo não foi aceito pelos deputados e senadores presentes na sessão. Esse valor do fundo eleitoral vai ser usado nas eleições municipais deste ano de 2024 e o senador considerou ele muito alto, já que nos últimos anos das eleições municipais esse valor não passou de 3 bilhões de reais. Nós temos no Brasil, além do fundo eleitoral, já previsto então para 5 bilhões de reais para a eleição municipal. No ano de 2026, naturalmente, nós vamos ter que aumentar isso, porque nas eleições gerais já foram 5 bi na eleição de 2022. Então, na eleição de 2026, isso vai ser aumentado, provavelmente. Então, vamos discutir a questão da coincidência de mandatos. Vamos discutir o custo da justiça eleitoral. São quase 11 bilhões de reais por ano da justiça eleitoral em função de 2 em 2 anos temos eleições. Então, não só pela economia que isso representa para os cofres públicos, tirar do Brasil esse estado permanente eleitoral que nós vivemos. De Brasília, Marília Sena.